Alimento Diário, com Pastor Júnior Técio. Palavra de Deus, Tiago, capítulo 3, versículo de número 8. Tiago 3, 8 está escrito: A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. O tema da mensagem hoje é: controle a sua língua. Meus queridos e amados irmãos, essa palavra exortativa, ela se dirige principalmente para aqueles que compõem a igreja do Senhor, isto é, aqueles que já aceitaram Jesus. É como que Deus estivesse falando em outras palavras: vocês precisam retomar o controle da língua. Vocês precisam atentar para esse assunto. E aí talvez você diga: mas pastor Júnior, veja bem, como assim? Será que as palavras que falo assim quando estou com a cabeça quente, ou às vezes as fofoquinhas que saem aqui, chamo meu amigo e digo: rapaz, não fala para ninguém não, é só isso, mas eu acho isso, tal. Será, pastor, que isso é tão pecaminoso assim? Será que isso ofende tanto? Olha, talvez você fique em dúvida, até pelo momento que você está passando. As telas estão aqui na minha frente e são pedidos de oração, pedidos de socorro de Deus, pessoas que estão agora passando por situações difíceis, enfrentando vícios, veja, enfrentando divórcio, pessoas que estão com parentes internados, pessoas que dizem: pastor, ao final da oração eu estou lutando aqui para que Deus desça com bálsamo e alivie essa dor. Veja bem, esse contexto todo de necessidades urgentes. Aí eu chego dizendo que nós precisamos controlar a nossa língua. Será que isso realmente é urgente? Eu quero dizer a você, é muito urgente e importante você considerar essa palavra, até porque a Bíblia diz e chama a língua, melhor dizendo, de mundo de iniquidade. Não só de mundo de iniquidade, mas a Bíblia chama a língua de corruptora de multidões. Não só isso, mas a Bíblia ainda acrescenta e chama a Bíblia de amostra do inferno na terra. Misericórdia. Ou seja, uma língua descontrolada, a Bíblia chama de amostra do inferno na terra. Está lá em Tiago, capítulo 3, versículo de número 6. E eu quero, com muita humildade, graça de Deus, Senhor, me dá graça. A minha oração é que Deus prenda a sua atenção, porque eu espero que seu coração esteja aberto para ouvir essa palavra, para que você perceba que essa língua descontrolada, ela é perigosa, e não só perigosa, ela é desastrosa. Pastor Júnior, e por que isso tudo? Eu começo a pontuar aqui e quero ser muito prático. Olha só, a primeira lição que nós aprendemos é que uma língua descontrolada, incontida ou indomável, né? Ou não domada, tanto faz, ela nega tudo que é espiritual em sua vida. Será que você pode repetir comigo? Diga assim comigo: uma língua descontrolada nega tudo que é espiritual em minha vida.
Tiago 1,26 está escrito: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Em vão, como a gente fala. Ou seja, a minha língua, aquele comentário maldoso, aquele aborrecimento que quando você fica chateado, você sai esculhambando todo mundo e dentro de casa só Jesus sabe como você trata sua esposa, seu esposo, o nível de palavras que sai da sua boca. Isso daí anula tudo de espiritual que você faz. É o que a Bíblia está dizendo. Não tem como ser mais direto, mais claro do que isso. Agora, atenção. Essa instrução bíblica é para você que faz parte da igreja, que é crente. Tiago está falando aqui e ele fala o entre vós. Entre vós, ele está falando para a igreja do Senhor, aqueles que estão dentro da igreja. Ele não está falando aqui para os viciados em drogas. Ele não está falando as pessoas que vivem nas ruas. Ele está falando aqui para aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, que tem uma aparênciazinha de bonzinho, de piedoso, de espiritual, de cheio de fogo. Essa palavra é para essas pessoas. Aqueles que estão ativos na obra do Senhor, mas as suas línguas são irrefreadas, mas as suas línguas estão fora de controle. Aqueles... Tem gente que parece a gentileza em pessoa. Trabalha na igreja, para um lado, para o outro, mas dentro de casa é uma peste, me permite usar essa expressão. É uma peste. A língua é ferina. São palavras grosseiras. São palavras de acusação. Não pode ver uma oportunidade que onde tem uma fofoca, lá está o CPF do abençoado, lá está o CPF da abençoada. Não fica calado, encontra todo o motivo do mundo para estar murmurando, reclamando. Veja bem, isso é muito sério, irmãos. A Bíblia está dizendo que toda a sua espiritualidade é de fachada, é vão, sem valor, inútil. Eu temo esta palavra. Isso me incomoda. Porque naquele dia lá diante de Deus, eu imagino Deus dizendo: olha, não vi você, Júnior, fazendo nada. Senhor, como assim? Como assim? E a Casa de Recuperação Novas de Paz, que eu ajudei, que eu contribuí na fundação, e os programas de rádio que eu fazia terça e quinta-feira lá com os irmãos, era uma bênção, a multidão escutava. Não, eu também fui vice-presidente da Convenção do Ministério Novas de Paz. Não, Senhor, eu fiz tudo em vão. Você não atentou para o uso das suas palavras. Júnior, você, diante da sua família, você só reclamava. Você dentro de casa era uma pessoa amarga. Você não media esforço para julgar os seus líderes. Você via maldade em tudo, em todos. Você andava pelos cantos murmurando. Meu Deus, e tudo isso é o que a Bíblia está dizendo: em vão é isso, é não dar em nada, é nadar e morrer na praia. Por isso que eu chamo sua atenção e peço a Deus graça para você entender
como uma língua descontrolada causa prejuízo, é desastrosa, porque nega primeiro tudo que é espiritual na sua vida. Segundo, porque uma língua descontrolada, ela é tão perigosa, traz tanto estrago. Primeiro é porque a gente viu que nega aquilo que é espiritual. Torna nada. Segundo, e começa a esquentar aqui, eu fico mais agoniado ainda ouvindo essa palavra. É porque a palavra de Deus só é boa assim, quando incomoda a gente. Olha só. O problema, meu irmão, é que o que você fala reflete o que vai em seu coração. Não são palavras. Até porque palavras, aprenda isso, palavras não morrem. A gente acha que fala, a palavra cai no chão e morre. Palavras não morrem. Tanto é que a palavra do Senhor diz que palavra tem poder. Tanto é que a palavra do Senhor nos ensina que Deus, Ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele não só criou, como Ele sustenta todas as coisas. Palavra, meu irmão, não são apenas abrir a boca e ouvir sons. Não. As palavras refletem o que está lá no seu coraçãozinho. Tá vendo como é sério? Mateus 12:34, Jesus nos advertiu dizendo: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Eu não sei se você já teve essa experiência quando era pequeno, ou você faz isso com seus filhos. E quando o menino fala uma palavra feia, um palavrão, um negócio assim, aí você diz, ó, vou lavar sua boca com sabão. Tem essa história aí ainda? Quando era pequeno, falava, às vezes uma tia, um tio, um tio, lava essa boca com sabão, menino, coisa feia. Pois bem, na verdade, não tem que lavar, não é a boca, tem que lavar o coração. Tem que lavar o coraçãozinho com sabão. Um sabão forte, um sabão que tire toda a mazela. É isso que nós precisamos, porque eu falo aquilo que eu carrego no coração. Aquilo que eu falo sem pensar, de forma descuidada, provém de um coração impuro e sujo. É isso que Jesus está falando. E aí, irmãos, a gente precisa ter a humildade. Oh, Jesus, me ajuda. De fazer alguns questionamentos a nós mesmos. Se perguntar o que é de sujo e imundo que está armazenado em mim para que eu fale desse jeito, hein? O que é que eu tenho? O que é que eu tenho dentro de mim de tão ruim que está fazendo com que eu fale essas coisas? Que eu goste desse movimento de fofoca, que eu fique querendo todo momento vendo maldade nas pessoas, e às vezes eu não falo, mas alguém chega para mim e diz, e fulano, aí você entronça o nariz, como se diz, isso é uma peste. E de onde está isso aqui, hein? Eu tenho que perguntar a mim mesmo, o que é que ficou dentro de mim mal resolvido? Que eu continuo fofocando, caluniando. Porque eu falo palavras ofensivas.
Porque eu falo despreocupadamente. Não estou nem aí, sai e falo mesmo. Meu Deus, será que tem um trono de Satanás no meu coração e eu não percebi? Olhe, você deve conhecer alguém que você diz assim, ó. Ô pastor Júnior, eu conheço uma pessoa, pastor, olha, pense num caba, pense numa mulher assim, olha, mas tem, pastor, esse defeito. Eu gosto até da pessoa. Uma pessoa boa, uma pessoa que tem virtude, tal. Assim, eu vejo alguns valores, mas, olha, pastor, é chegar perto dela e ela começar a meter o pau nos outros. Fala de todo mundo, não tem controle. Deixa eu lhe dizer uma coisa muito séria aqui. Essa pessoa, você que está querendo atribuir coisa boa a essa pessoa, mas essa pessoa tem um rio de maldade no coração. Isso é muito sério. É a Bíblia que está dizendo, e a gente só desperta isso quando se depara com essas palavras de Jesus. Pastor, mas não, pastor, não diga isso não, porque a maioria do tempo essa pessoa é amável, ela é uma bênção na igreja, ela prega, ela ajuda, gosta de trabalhar, pastor. Não diga isso não, que eu acho também um exagero. Não, não. Tiago está dizendo aqui que a espiritualidade dessa pessoa é cancelada. E mais do que isso, Jesus diz que ela tem um coração sujo e mau. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Cuidado com aquela pessoa que gosta de te chamar num cantinho e dizer, ó, você sabe quais são as últimas? Tome nota aqui, porque eu fiquei sabendo, eu acho, pode ser, mas não diga a ninguém não. Meu irmão, essa pessoa tem algo de errado, algo que ainda não foi tratado pelo Espírito Santo de Deus. Querendo ou não, Jesus ele dá um peso enorme a esse assunto, dizendo, porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mateus 12, 34, 35. Jesus está dizendo, se você não tem cuidado com a língua e fica discutindo, se queixando, murmurando, fofocando, você tem um problema sério. E o seu problema eu já sei onde é. O meu problema eu já sei onde é. É onde? No coração. Seu coração não está correto com Deus. Nós precisamos falar isso. Seu coração não está correto com Deus. Isso é algo que está lá dentro, entranhado. Então nós vimos porque uma palavra ou porque palavras descontroladas, incontidas, indomáveis, como você queira, é tão perigosa, é tão desastrosa. Primeiro, porque nega tudo de espiritual que você faz, anula. Segundo, o que você fala reflete o que vai em seu coração. Terceiro, eu quero concluir essa palavra com a terceira lição, porque palavras são tão perigosas. Veja bem. Olha só. No dia do juízo, teremos que dar conta por todas as palavras descuidadas e vãs que tenhamos proferido. Isso quer dizer que no dia do juízo final, você vai ser julgado por tudo aquilo que você falou. Mateus 12, 36. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Deixa eu repetir isso aqui. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque
pelas tuas palavras serás justificados, e pelas tuas palavras serás condenado. A gente é tentado a achar que foi um momento, vai ficar sempre assim, mas nós daremos conta de tudo que nós falamos. E olha só, Pastor Júnior, e eu encerro aqui essa palavra. Pastor Júnior, o que é que eu faço para melhorar? Veja bem, a Bíblia diz que a língua ela é indomável. Isso quer dizer que só com a força de Deus você pode atrair para si uma nova forma de pensar, de agir. E esse processo pode ser lento. Essa expressão é como que Deus estivesse dizendo assim, ó. Você já viu um cavalo indomável? Um cavalo não domado, ninguém tem controle com ele. E aí, o especialista lá em doma, o vaqueiro, ele vai e aos poucos ele vai avançando, e daqui a pouco aquele animal, que é um dos animais que tem mais força, mais ímpeto, tal, estrutura forte, ele vai cedendo, e daqui a pouco uma criança monta no cavalo. Isso requer cuidado e cuidado contínuo com a sua vida espiritual. Cuidado e cuidado contínuo. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que você possa ser o fiscal, o principal fiscal daquilo que você fala, estamos falando da língua, mas principalmente daquilo que você carrega no coração, que é reflexo do que você fala. Você vai dar conta. Isso é muito sério. Palavras não caem no chão e morrem. Lá no dia, você ou vai ser justificado diante do trono de Deus, ou você vai ser condenado por aquilo que você falou. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém.